Esta não é apenas uma das muitas cidades fenícias. Arvad é uma das mais antigas. Localizada ao lado de Tartus, durante o seu apogeu, foi um dos importantes centros comerciais do Mediterrâneo Oriental, uma espécie de encruzilhada de civilizações. Arvad tem sido estudada há muito tempo, mas ainda existem muitos segredos, como por exemplo, esses imensos blocos de pedra que podemos ver nas imagens e caracterizam civilizações antiquíssimas que construíram blocos, não se sabe como, e os posicionaram perfeitamente empilhados, apesar do tamanho e peso monumentais. Ainda é um mistério a razão pela qual essas enormes pedras foram empilhadas desta forma. E mais ainda, onde está o restante da construção? Possivelmente submersa, embaixo das águas, ao redor da cidade. Uma vez que os fenícios foram os grandes navegadores e colonizadores da costa do Mediterrâneo. Existem mistérios que realmente não possuem uma explicação. Alguns deles estão relacionados à fortaleza de São José, o Forte do Amapá, uma das 7 maravilhas do Brasil, e a maior construção do assim chamado período colonial. Porém, existem teorias que afirmam que, na verdade, as bases desse forte são muito mais antigas e que, possivelmente, os portugueses aproveitaram as bases de uma antiga construção e fizeram a fortaleza por cima dela. De acordo com relatos dos macapaenses mais antigos, uma placa de bronze de 1 metro de altura e 1,5 metro de largura, que continha informações sobre a construção da fortificação, simplesmente desapareceu. O velho farol do forte e alguns canhões também sumiram misteriosamente. E muitos perguntam qual o paradeiro de pedras preciosas e moedas antigas que ficavam expostas no Museu da Fortaleza nos anos 60. É possível perceber que nas fotos mais antigas o forte parecia até uma ilha artificial. Em fotos mais antigas é possível ver ainda a fortaleza em completo abandono, antes de começar a ser restaurada e aberta à visitação. Quais mistérios ainda podem estar guardados a respeito deste grande monumento localizado em território brasileiro? Deixa sua opinião aí nos comentários, que nós queremos saber. Lembre-se de se inscrever aqui no canal Além da Nuvem, já deixar o seu like no vídeo, enquanto vemos esta foto antiga de soldados brasileiros perante a bandeira da Ordem de Cristo, que foi a primeira bandeira do Brasil. E ao fundo lá está a Fortaleza do Amapá. Realmente as fotos antigas desse local chamam bastante atenção, quando este ainda estava tomado pela floresta. Agora, olha só que interessante essa pedra na Arábia Saudita. Ela até parece um crânio humano. Facilmente você distingue o que parece ser uma cavidade ocular, um queixo, um nariz, um pescoço, porém, todo ele de pedra. E se você quer ter uma ideia do tamanho desta cabeça de pedra, temos esta outra foto com esta pessoa imitando a posição e a boca aberta em que a suposta cabeça de pedra foi encontrada. Saindo da Arábia Saudita, agora vamos ao Peru, no Parque Arqueológico Nacional Ollantaytambo, que fica a 90 quilômetros da capital Cusco. Em frente às ruínas de Ollantaytambo está a montanha sagrada Pincuiluna. Este é o vale sagrado dos Incas, e na montanha é possível detectar um rosto imenso. Segundo os moradores do local, este é o perfil de Viracocha, a principal divindade dos Incas. Na crença inca, Apu era o nome dado aos espíritos da montanha. Hoje, muitas pessoas no Peru continuam a venerar as montanhas como entidades sagradas. De acordo com os Incas, o universo era dividido em 3 reinos: o Hanan Pacha, que seria o reino dos deuses, o mundo superior; o Kai Pacha, que seria o reino dos homens; e o Ku Pacha, que seria o reino inferior, o submundo. Agora, veja só esse forte. A 1033 metros acima do nível do mar,
O forte de Lohagarh está localizado a 3 horas de Mumbai, na Índia. Ele é impressionante pela sua imponência e parece ser um daqueles casos de construções remanescentes de uma era pré-diluviana. O que você acha? Eu sou Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. Com uma vasta costa para o mar Mediterrâneo, certamente a Grécia é um dos lugares mais lindos do mundo. E igualmente interessante é a sua mitologia. Segundo a mitologia grega, 12 deuses nasceram no início dos tempos. Eles foram os ancestrais daqueles que nós conhecemos como deuses do Olimpo, como Zeus, Afrodite, Apolo e também dos próprios mortais. Os titãs teriam nascido da união entre Urano, que representava o céu, e Gaia, que seria a terra. E os titãs eram seres híbridos. Nenhum deles era humano por completo e todos tinham o poder de se transformar em animais, segundo a historiadora Renata Cardoso Beleboni, da Universidade Estadual de Campinas, especialista em mitologia. O poeta grego Hesíodo, que viveu no século VII a.C., foi um dos principais autores da antiguidade a narrar o surgimento dos titãs, numa obra clássica chamada Teogonia. Interessante o fato de que esses titãs eram considerados emanações ou ainda defecções. Eles teriam nascido da própria Terra. O líder dos titãs era Cronos, que engolia os próprios filhos. Segundo a grande batalha entre os deuses olímpicos e os titãs, narrado na Titanomaquia, Cronos e seus aliados foram presos para sempre no Tártaro, após serem derrotados e aprisionados nas montanhas. A Bíblia Sagrada possui uma passagem muito interessante, que já mencionamos aqui no canal Além da Nuvem, Gênesis 6:4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Note que fala de 2 períodos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Você acha que conhece todos os segredos da história? Olha que eu acho que não, hein? Arqueologia proibida, criptozoologia, criaturas míticas, ciência oculta, civilizações perdidas, resetadas. Te convido nesse momento a desenterrar a verdade, porque a verdade importa. O assunto de hoje é: as pedras estavam vivas? Aqui, no Além da Nuvem. Nessa imagem nós vemos o que parece ser um cavaleiro com um elmo, se você observar bem. E ao seu lado o que parece ser um outro rosto. Esta pedra foi encontrada em uma mina em Lancashire. Fica na Inglaterra. E é chamada de Olho do Dragão. Olha só que interessante. E ela se parece muito com essa imagem aqui que nós vemos, que é do filme Godzilla. Será que algum dia as pedras estiveram vivas? Observe esse conhecido gigante deitado no Peru. E aqui temos uma comparação do processo de decomposição e fossilização do que poderia ter sido esse gigante.
Teria sido esse um Titan? Lembrando que no Peru, para os Incas, as montanhas são considerados seres. Inclusive, existem as divindades chamadas Apus, que são os espíritos das montanhas. Aqui nós temos o Pilar de Janus. É interessante porque Janus, na mitologia romana, é considerado uma divindade que tinha duas faces. Era considerada a divindade responsável pelas portas, portais e passagens. Será que algumas dessas montanhas, conforme as que podemos ver aqui, de fato um dia foram gigantes? Titãs? Ou será que isso é apenas uma formação natural e os nossos olhos estão pregando uma peça, a chamada pareidolia? Você decide. O livro apócrifo, o livro de Enoque, fala de gigantes que tinham 3.000 éos. O éo é o equivalente a um côvado e tem cerca de 45 centímetros. Seria o equivalente a afirmar que existiam gigantes de 1.350 metros. Mas tudo bem, estamos falando apenas de um apócrifo, o livro de Enoque. Qual é a sua opinião a respeito disso? Pesquisadores do tema Mud Fossils afirmam que algumas dessas pedras são, na verdade, antigos seres. E, segundo eles, essa parte vermelha aqui seria a parte interna, o sangue e os órgãos petrificados. Essa imagem aqui é bastante curiosa. Isso aqui é um mud fóssil real, tá, pessoal? E é difícil saber do que se trata, mas nós vemos claramente aqui nessa parte de cima algo que parece ser o resquício de uma antiga tecnologia ou uma antiga construção, e ela foi queimada, totalmente queimada, e ficou com esse aspecto aqui. Essa outra pedra aqui, no caso, ela parece ter escamas, parece ser um tipo de réptil ou peixe. E atrás também parece ser um outro ser. Essa pedra também tem um aspecto de um réptil, inclusive com as escamas, conforme podemos ver aqui. Muito interessante essa formação, não é mesmo? Lembra muito aquela cobra que nós vimos no vídeo anterior. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Eu não tenho informação exata de onde ela fica, mas é uma pedra que se assemelha muito a uma cabeça de dragão. E você vê que a vegetação já voltou a crescer, cresce em cima, parece claramente uma estrutura óssea, né? Com as cavidades, ou a cavidade ocular, o nariz, a boca. E aí, será que essa é apenas uma formação natural, uma pedra que se parece com um esqueleto de dragão, ou será que os mitos dos antigos povos tinham algum fundamento? Essa outra pedra aqui é muito parecida, né? Ela tem um formato de uma cabeça de dinossauro e nós temos o que parece ser a boca com os dentes já petrificados também. Outra pedra muito interessante, portanto. Essa impressionante formação rochosa em forma de sapo gigante é uma foto antiga tirada em Boston, nos Estados Unidos. E aí, será que no mundo antigo as coisas eram de fato tão diferentes assim? Qual a sua opinião a respeito? Fósseis
dos lagartos terríveis são comumente encontrados, muitos deles petrificados, como esse tipo aqui de dinossauro, que parecia ter uma estrutura óssea como que blindada, de tão dura que era. E nos lembrando o assunto das nuvens que nós vimos no vídeo anterior, nuvens com formações muito interessantes, aqui nós temos um tipo de formação de furacão. E deixa o like, se inscreve e ativa o sino para receber as notificações. E abaixo nós temos duas cavernas, a caverna da formação de Boxwork e ao lado a Big Skylight Cave, no Novo México, Estados Unidos, que tem formações bastante similares com esse tipo de nuvem aqui. Formações, portanto, muito interessantes que podem fazer com que nós venhamos a rever a forma como esse mundo foi originalmente criado, ou como ele surgiu, enfim, cada um tira suas conclusões. Sobre aqueles seres petrificados, gigantescos, formações rochosas que não tem explicação, entre aspas, né? Não, são formações naturais, aquela coisa toda. Bom, eu não sei se você já viu essa imagem aqui. Olha que interessante essa pedra aqui, né? E ela tem dentes. Mas por que ela tem dentes? Porque isso daqui trata-se de um espécime fossilizado ou petrificado de um Dacosaurus andiniensis, um espécime de um tipo de dinossauro, répteis gigantes que habitaram a Terra um dia. E o nosso Dacosaurus aqui ele está numa publicação científica, publicado pelo projeto de publicações, site de publicações científicas PLOS Journals. E você pode ver claramente que ele também tem esse aspecto de petrificação, porque é assim que a fossilização acontece de fato. Há uma substituição dos elementos orgânicos por minerais. Então você tem aqui algo que se aproxima bastante daquelas formações, porém essa daqui é reconhecida pela ciência. Já essa da caverna de Naka, na Tailândia, não, ou Naga. Agora olha que interessante, esse canal aqui, Khao Thailand, ele foi até esse local, olha que interessante, que fica na montanha Phu Lang Ka, que a gente pode ler em Bueng Kan, nordeste da Tailândia, e atingiram a Naga Cave, aqui já está escrito como Naga mesmo, né? Na descrição do vídeo. Então, complexo de Naga Cave, um dos mais novos e secretos destinos turísticos da Tailândia para os turistas internacionais. E tem a característica de uma cabeça de cobra gigante e seu corpo na rocha, e até mesmo tem as escalas de um réptil. Ele utiliza o termo reptile-like scale, que quer dizer escamas como a de um réptil. Então aqui temos o caminho até esse local, que é no topo ali, né? Curiosamente, olha que interessante, aqui nós temos um templo, nesse formato aqui, que é o formato de stupa, característica dos templos budistas. Bom, então, o Carl, ele vai até lá, e olha só que curioso, ele começa a ir em direção a essa formação. Aí, como se não bastasse, quando você vai descendo a escadaria para ir na direção dessa formação rochosa, o que você vê? Vamos observando aqui. Olha só, será que o pessoal de lá já pensou nisso antes? Puxa! Olha o que nós temos aqui. Nós temos duas nagas. Para quem não sabe, pessoal, as nagas, que a gente vê aqui também, era um grupo de divindades da mitologia hindu e budista. A palavra original vem do sânscrito e Pali, línguas características da região da Índia e Nepal, e normalmente tem a forma de uma enorme cobra real com uma ou várias cabeças. No épico mais famoso, hindu, Mahabharata, ou Mahabharata, os Nagas tendem a ser apresentados como seres negativos, perseguidos por Garuda, que era o pássaro solar do hinduísmo.
Então aqui nós temos uma escultura de nagas na fronteira da Tailândia com o Camboja, conforme nós podemos ver aqui. E naquele vídeo, olha que interessante, para você chegar naquele local, você passa por essa escultura de nagas, que foi feita justamente, provavelmente, em referência às formações que nós temos lá no chão, né? E que estão relacionadas à mitologia do local. E você vai então seguindo pela trilha, né, pelos caminhos que tem lá, conforme a gente vê aqui, até você chegar nesse local aqui, que o chão ele vai ter o aspecto de uma pele de cobra, basicamente, conforme vemos. E você tem que descer, né, pelo mato e por essa escada até você chegar nessa espécie de encosta da montanha, embaixo, né, essa pedra que se forma. Tem que tirar os sapatos, né? Deve ser alguma tradição, deve ser algum local sagrado devido à mitologia. Tem aparentemente uma plaquinha ali, exatamente isso, né? Você pode ver uma plaquinha no chão. E dali pra frente o pessoal tira o sapato. Olha só, tá? Ali você tem uma vista da floresta e aquela parte que você vê de cima com aspecto de pele de cobra na parte inferior, né? Seria uma cobra gigantesca, nada proporcional nem mesmo aos dinossauros, muito maior do que um dinossauro. Você vai atravessar essa parte aqui, vai passar por algumas estátuas budistas ali, essas douradas aqui, né? Lá tem um dragão, repare bem, lá no centro, um dragão dourado. E aqui você vai descendo também mais trilha, até que você finalmente chega nessas formações rochosas aqui. E agora, o mais impressionante. Dá só uma olhada nisso aqui. Vou até pausar. Então a gente costuma pensar que é pareidolia, né? Que é simplesmente uma formação natural. Essa é a versão oficial. Uma formação que se assemelha, enfim, diga você mesmo ao que, né? Comenta aí nos comentários o que você acha disso. Olha só isso. É ou não é impressionante? E você tem aqui, parece ser uma cavidade, né? Esse ponto aqui. Ou será que eu estou só enxergando o que eu quero enxergar? Não sei, diz você aí. Aqui do lado que você tem na lateral dessa pedra com formato de cobra, você tem aqui uma formação circular e uma formação em risco que desce para baixo aqui, né? Seria um olho e boca? Não sei. Diga você o que você acha. Quando você chega mais perto, esse é o aspecto, né? Nós vimos algumas vezes essas imagens aqui e agora nós estamos vendo uma filmagem mais detalhada desse local, tão impressionante. Perceba que agora o aspecto de escamas, ou de pele réptil, né? No caso, escama é peixe, mas dessa pele semelhante a um réptil. Então quando você vem mais para esse lado, já perde um pouco, aparentemente, esse aspecto. Mas aqui a gente tem outra pedra que tem esse aspecto semelhante. Olha que interessante. O próprio autor aqui, Caos, do vídeo, ele fala que ele resolveu não subir até um amigo dele que o esperava no topo da montanha para ver Naga's Body Cave, ou a caverna do corpo de Naga. Evidentemente que o pessoal de lá pensa isso, sem problema algum, sem pudor algum, né? Até pelo nome do local. Então aqui ele desce, né? Você vê que ele tem que descer com uma corda até o local. E aqui a gente tem aquela outra parte que eu já mostrei aqui no canal Além da Nuvem também, que é sensacional. Olha só como que são as passagens, né? Com esse mesmo aspecto nas rochas, né? E até o alto. Olha isso, pessoal. E aqui ele vai descendo pela trilha e a montanha continua com esse aspecto ao lado da escada. Será que foi construído em uma época muito antiga? Ou será que foi construída essa estrutura? Ou será que se trata
de algo parecido, digamos assim, algo titânico, porém parecido com esse nosso amigo aqui, mas muito maior. Diga qual a sua opinião sobre isso, não esquece de deixar aí nos comentários. Na Namíbia, no continente africano, existe esse lugar chamado Flying Fox Cable Slide, que basicamente é uma tirolesa gigante em meio a formações muito interessantes, formações rochosas em meio a esse grande deserto. E é lá que você vai encontrar essa espécie de troll de pedra. Até parece que essa pedra tem um rosto, uma figura inusitada, que parece um homem velho, barbado, olhando para o lado, como se um ser muito antigo tivesse sido transformado em pedra, como naquelas lendas gregas da Medusa, a Górgona que transformava em pedras pessoas que olhassem em seus olhos. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre o troll de Flying Fox Cable Slide na Namíbia? Você está no canal Além da Nuvem. E agora nós vamos ver algumas formações bizarras, rochosas das montanhas Kent, que ficam no distrito de Karkarali, na região de Karaganda, bem no centro do Cazaquistão. Se você observar bem, existe uma faixa mais clara de terra, árida e desértica, que se estende do norte da África, da região do Saara, até esta região do sul da Rússia, passando, claro, pelo Cazaquistão. O que nos leva a perguntar o que será que aconteceu em um passado muito distante nessa faixa de terra. Teria sido alguma batalha dos deuses? Teria sido algum evento natural? Ou será que foi um pouco de cada? Qual é a sua opinião a respeito? Escreve aí que nós queremos saber. Agora, quando você ver as imagens das formações rochosas, como eu disse, bizarras que tem nessa região, talvez a sua imaginação possa te levar um pouco mais longe. Vamos começar com essa enorme pedra em forma de crânio. Sensacional! Ou então, essa espécie de muralha antiga, quebrada e derretida. Aliás, o que parecem ter sido grandes muralhas fazem parte da paisagem. Difícil explicar esta pedra e seu formato singular, ou esta outra formação que parece ter sido derretida. Que tal este muro de tijolos que parece que sofreu uma descarga de plasma por cima? Esta pedra inclinada em uma posição não convencional. E ainda esta outra sequência de formações muito estranhas. Aqui, o que parece ter sido parte de uma parede ou de algum muro. Diga você se não parece que esse local foi de fato derretido por altíssimas temperaturas, deixando rochas com texturas únicas e um aspecto que você, com certeza, não encontra em todos os lugares. Observe o topo desta montanha completamente liso em uma parte. Aqui, enfim, diga você o que lhe parece isso. Essa camada de rochas parece ter saído de um quadro de Salvador Dalí. Simplesmente surreal. Teria sido esta região das montanhas Kent, no Cazaquistão, parte de alguma antiga civilização, como por exemplo a Hiperbórea, que os antigos gregos diziam estar aproximadamente nessa região? E que tal esse enorme bloco maciço, um verdadeiro monólito que parece ter sido cortado meticulosamente para fazer parte de alguma antiga construção, que hoje, ao que parece, está, digamos, totalmente derretida por cima. Como diz o ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então desfrute dessas incríveis imagens das montanhas Kent, situadas no centro do Cazaquistão. Não esquece de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal Além da Nuvem e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais.